Olá pessoal, breve pincelada aqui na obra História da Filosofia Cristã, do Philotheus Bonner e do Etienne de Gilson, tá? Essa obra que eu tenho aqui comigo, ela é de 1985, referente então à tradução de 1970 de portuguesa. Então, se o autor aqui, os autores na verdade, atualizaram sua obra, eu não tenho conhecimento porque eu não tenho a edição mais recente. Então, qualquer alteração de entendimento dos próprios autores não serão ignorados aqui. Esses entendimentos são irrelevantes porque o que interessa é a obra que a gente está estudando, inclusive a sua própria edição. A gente vai falar aqui sobre a Escola de Alexandria, em especial Clemente de Alexandria. Tá? A Escola de Alexandria, que é trabalhado em algumas obras de historiografia, enquanto uma escola de técnica sofista. Alguns utilizam essa expressão, por quê? Porque eles faziam a utilização de nomenclaturas ou então de conceitos já considerados heréticos para contrapor esses mesmos conceitos, que é o que a gente vai estudar isso agora. De certa forma, contudo, isso embaralhou o entendimento, a exemplo de Clemente de Alexandria, sobre o que era o gnosticismo cristão, um dos tópicos aqui, subtópicos trabalhado neste livro. Por quê? Ao longo das décadas e séculos, Clemente de Alexandria foi confundido como um gnóstico. E alguns afirmam, inclusive, que ele era um gnóstico e que ele, para não se afastar da centralidade da ortodoxia, que lhe dava também um certo conforto material e intelectual, tendo em vista a instituição da Escola de Alexandria, ele próprio sendo um gnóstico, ressignificou conceitos gnósticos para fazer, então, uma acomodação do gnosticismo de sua época com a ortodoxia de sua época. Então é como se ele fosse, ao mesmo tempo, ortodoxo, também um teórico da adesão parcial dos conceitos gnósticos. A gente vai trabalhar isso aqui. Ele vai falar aqui, na página 39, o gnóstico cristão. Nos escritos de Clemente, deparamos repetidamente com três tipos de homens: o pagão, o crente e o gnóstico. Então a gente está já entrando aqui na separação inicial que decorreu, portanto, na evolução do estudo teórico do gnosticismo, do gnóstico em si, enquanto alheio ao paganismo. Então o gnóstico não é pagão. Isso daí já trabalhado na Escola de Alexandria. O gnóstico, então, ele está separado, ele é uma terceira vertente, então, que fez o desenvolvimento de ideias cristãs em paralelismo à própria ortodoxia. Aquilo que a gente estudou no vídeo anterior. Aí ele menciona como se distingue o gnóstico do filósofo e do crente. Para Clemente, nem todos aqui, né, o autor, nem todos os cristãos são gnósticos, pois que a fé nem sempre atinge a perfeição. Mas todo gnóstico digno deste nome é cristão, porquanto a verdadeira gnose consiste na fé perfeita. O mesmo se lê na passagem que trata dos vários graus de perfeição. A perfeição cristã pode manifestar-se na piedade, na paciência, na temperança, no trabalho, no martírio ou na gnose. É impossível realizar na vida presente todas essas modalidades de perfeição. Só em Cristo encontramos a presença simultânea e consumada de todos os graus de perfeição. Então o autor coloca que Cristo tinha sobre si todas as características do cristão perfeito, inclusive a gnose. Lembra lá do que a gente fez aquela conversa lá sobre o gnosticismo do primeiro século, né? Ele faz o desenvolvimento das ideias do gnóstico, como chegar à gnose. Como se vê para Clemente, o gnóstico é simplesmente um cristão perfeito. E aqui há algumas características do gnóstico segundo Clemente de Alexandria. O gnóstico ama a seu Deus em atenção a ele mesmo, e sem o menor egoísmo. Seu fim, essa é a primeira característica. Seu fim último e sua satisfação suprema encontra-se num conhecimento no amor de Deus. Terceira característica. Graças a este conhecimento amoroso de Deus, o gnóstico chega a desembaraçar-se de todos os impulsos e paixões humanas, para afirmar-se na divina impassibilidade, que é a apatia gnóstica. Que seria o quê? O gnóstico está completamente morto para a carne. Já não sente a necessidade de praticar a abstinência, pois a sua renúncia é total. Olha só que interessante, a gente retornando, já aqueles conceitos trabalhados pelo James Dunn, da ascese e da abstinência total enquanto uma das características da fraqueza de fé. Portanto, aquele que pratica a fé por abstenção de algo, ele seria considerado, segundo Paulo, o fraco, aquele que precisa ser tutelado. A sua alma, outrora pecaminosa, está inteiramente norteada para Deus e o seu corpo morto ao pecado, pertencente exclusivamente a Deus.
o corpo morto ao pecado por exclusão da ascese, já que o pertencimento a Deus você nada pode fazer para pertencer a Deus. A insistência de Clemente na apatia tem sido mal entendida, aqui os autores desenvolvem a ideia, e há lugar para nos perguntarmos se ele de fato não se excedeu. Antes de mais nada, não pode haver a menor dúvida quanto à origem estoica do termo. Não menos manifesto, porém, é o caráter genuinamente cristão desta apatia gnóstica. Dois fatos que importa não perder de vista, tanto no estoicismo antigo como no gnosticismo cristão de um Clemente. A supressão das paixões pressupõe a erradicação total da concupiscência, que é a fonte de toda paixão, fonte de todo desejo. Paixão em equiparação aos desejos carnais. Né? Não obstante a isso, a apatia estoica difere grandemente da apatia cristã. O gnóstico descrito nos Estromata do Clemente de Alexandria seria um cristão que encontra na caridade a satisfação de todos os seus anelos. Na realidade, a supressão das paixões, ou seja, dos desejos, é apenas um desaparecimento da paixão como tal, que é substituída por algo mais elevado, a saber, a substituição, então, portanto, pelo amor e pela sabedoria. Esta apatia nada tem em comum com aquele isolamento altivo do estoico, que vive exclusivamente para si mesmo. O isolamento egoístico, né? Tão desenvolvido ao ponto de a gente chegar no egoísmo de Ayn Rand, né? Aí dentro já do liberalismo moderno. A diferença entre a apatia estoica e a apatia cristã, e aqui, a meu ver, ele faz a equiparação já por apatia gnóstica, é a mesma que existe entre o amor reprimido e o amor plenamente realizado. E aqui depois ele faz o desenvolvimento das doutrinas filosóficas de Clemente de Alexandria. Só que ele coloca que o caráter incompleto e fragmentário das exposições de Clemente dificulta a interpretação de sua obra. Na página 46, dentro do tópico apatia gnóstica, ele vai falar sobre ser gnóstico ou perfeito. Então aqui já existe uma equiparação entre gnosticismo e perfeição. Significa estar livre de toda agitação da alma, pois o conhecimento produz o domínio de si próprio. E este, fixando-se numa disposição ou estado durável, tem por efeito a apatia, e não a simples moderação das paixões, pois a apatia é o fruto da completa extinção dos apetites, extinção dos desejos. Daí que a gente retorna àquela ideia também concomitante ao próprio nascimento do cristianismo, ou da seita do Nazareno, das seitas cristãs iniciais, sobre a agitação da alma enquanto culto entusiástico, que foi então afastado gradualmente pela Igreja e que alguns autores fazem um desenvolvimento por influência gnóstica, tendo em vista que o gnosticismo se afastou também do culto estático, do culto histérico, por não ter espaço na validação de uma conduta introspectiva, uma conduta de reflexão. Então é correto dizer que o desenvolvimento do culto estático e sua supressão posterior, gradual, se deu também por concomitância com o próprio pensamento gnóstico, tendo em vista que o gnosticismo afasta a histeria estática do culto inicialmente judaico e posteriormente transferido aos costumes do culto cristão. Sobre as emoções e sobre a própria ideia de histerismo, o gnóstico, página 46, também se aparta das chamadas tendências boas, ou seja, das emoções que acompanham as paixões. Quero referir-me, por exemplo, à alegria que acompanha o prazer, ou ao abatimento que se prende à aflição e à cautela que nasce do temor. Renuncia igualmente à exaltação apaixonada, associada à ira, se bem que muitos afirmam que tais emoções são um bem e não um mal. Pois é impossível que, uma vez chegado à perfeição da caridade e admitidas as alegrias imperecíveis, perenemente deliciosas e inesgotáveis da contemplação, alguém possa continuar a agradar-se das coisas inferiores e terrenas. Acontece que quando a gente faz o desenvolvimento dessa ideia, chegamos, portanto, na ideia da contemplação máxima, daquilo que seria a reflexão direta entre sujeito, espírito e letra, para entendimento e evolução própria, ou seja, numa ideia interiorizada, numa ideia interior, introspectiva, de esclarecimento, de elucidação. Por isso que você comumente observa que uma das refutações teóricas do desenvolvimento da sola escritura é que a sola escritura tem raízes gnósticas. Tendo em vista que a inserção da ideia do Espírito Santo enquanto iluminador é uma novidade nascida no curso da Reforma Protestante,
também na pré-reforma, e combatida de uma forma muito efusiva na contra-reforma. Então a gente faz aqui desenvolvimentos da ideia da introspecção, da reflexão interior, que descamba lá na frente. Por isso que é importante a gente tentar decifrar algumas das teorias que motivaram o desenvolvimento de ideias estranhas ao próprio cristianismo. Eu não vou entrar aqui no mérito se eu concordo ou discordo. Não vou entrar aqui no mérito. Vocês não vão saber de mim sobre esse tema se eu concordo ou discordo. Não agora. O que interessa é por qual motivo é afirmado ou refutado determinadas alegações no que se refere à introspecção, no que se refere inclusive ao tratamento monástico, à ascese absoluta, ao ascetismo, à abstenção total, inclusive à abstenção sexual do clero. A gente tem um desenvolvimento que a ideia da abstenção, ela nasceu também enquanto desenvolvimento tardio. A ideia válida, né, da validação dessa abstenção nasceu enquanto desenvolvimento tardio, provavelmente no final do segundo século, tendo sido desenvolvido enquanto prática monasterial e também de afastamento completo dos próprios desejos. Isso daí é uma longa conversa. O mais importante de estudar esse tipo de obra é que ela te dá algumas pinceladas do que pensava determinado autor referente à própria gnose nesse caso. Lembrando que parte do desenvolvimento teórico sobre Clemente de Alexandria, que não se confunde, obviamente, com Clemente Romano, só deixando claro aqui, Clemente de Alexandria não seria um gnóstico. Tudo que ele fala aqui da gnose cristã seria uma técnica discursiva para contrapor a gnose considerada herética de seu tempo. Tá? Isso a gente vai conversar em outra oportunidade. Fico por aqui. Grande abraço a todos, tudo de bom.